Alô, alô, galera do nosso Direção Concursos, professor Alexandre Salim aqui. E a pergunta é, o que é crime funcional? E se um funcionário público vier condenado por um crime? Esta condenação é definitiva, transitou em julgado, ele perde o cargo? A perda do cargo é ou não é um efeito automático da condenação? E no verbo solicitar lá da corrupção passiva? A corrupção passiva está no Código Penal, no artigo 317. Traz, dentre outros, o verbo solicitar vantagem indevida. O sujeito, funcionário público, no exercício das suas funções públicas, solicita propina. Esse crime está tentado ou consumado? A consumação exige que ele receba a propina? Vamos à nossa dica de hoje. Vamos trabalhar hoje com os crimes funcionais. Como o próprio nome diz, crime funcional é o praticado por funcionário público. O conceito de funcionário público, lembre, está no Código Penal. No artigo 327 do Código Penal, lá está o conceito de funcionário público. Então, crime praticado por funcionário público é crime funcional. O crime funcional, ele está dentro do Código Penal como regra. Artigos 312 a 326. 312 a 326 são os crimes funcionais. Agora, é claro que existem crimes funcionais também fora do Código Penal, não há dúvidas. Por exemplo, na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, a Lei 8.137 de 90, nós temos crimes tributários praticados por funcionários públicos no artigo 3º da 8.137. Bom, há crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Os crimes funcionais próprios são aqueles que, sem a elementar funcionário público, eles desaparecem. Pensa na prevaricação. Não há prevaricação a não ser quando praticada por funcionário público. A prevaricação está no artigo 319 do Código Penal. Ela exige a elementar funcionário público para existir. Do outro lado, nós temos crimes funcionais impróprios. Crimes funcionais impróprios são aqueles que, sem a elementar funcionário público, eles não desaparecem, eles se transformam em outro crime. Se você pegar o peculato apropriação, que está no artigo 312, primeira parte, lá do caput do 312, Código Penal, peculato apropriação. Então vamos lá, o funcionário público se apropria de um bem público indevidamente. Se você tirar a elementar funcionário público, o crime se transforma em apropriação indébita. O 312 se transforma no artigo 168 do Código Penal. Ou seja, é um crime funcional impróprio, impuro, acidentalmente funcional, tá? Então agora você já sabe o que é crime funcional, onde eles estão no Código Penal e a diferença entre o funcional próprio e o funcional impróprio. E a questão da perda do cargo que eu levantei aqui. O artigo 92 do Código Penal, abra o seu Código Penal no 92. Ele traz efeitos da condenação. E um dos efeitos, olha o inciso 1º, é perder o cargo. Perda do cargo, da função, do emprego público, está expresso no 92, inciso 1º. Só que, claro, isto pressupõe a observância das letras A e B do inciso 1º. Se o crime tem nexo com a função, qualquer condenação igual ou superior a 1 ano já pode dar ensejo à perda do cargo. Agora, se o crime é comum, o crime não é funcional, o crime não tem relação com a função, vamos lá, um estupro, um porte de arma, que não tem nada a ver com a função desempenhada por aquele funcionário público, aí exige condenações superiores a 4 anos para a perda do cargo público. Está no 92, inciso 1º, letras A e B do Código Penal. E eu peço que você desça mais um pouquinho agora para o parágrafo único do mesmo 92. E veja que a lei diz com todas as letras que estes efeitos não são automáticos, devendo vir motivadamente declarados na sentença. Ou seja, se o juiz quiser
decretar a perda do cargo, ele tem que fundamentar no item à parte, no item próprio dentro da sentença. Conclusão: a perda do cargo não decorre da pura e simples condenação, tá? Não é um efeito automático. Tem que ser fundamentado, motivado pelo juiz na sentença. Esta é a regra. O 92, parágrafo único, é a regra. E como toda regra, tem exceção. Se você está acompanhando as minhas aulas aqui no Direção Concursos, você sabe quais são as exceções. Tem exceção lá na Lei de Tortura, artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9455 de 97. Tem exceção lá na Lei do Crime Organizado, a lei que define o que é organização criminosa no Brasil. É o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.850 de 2013. Tem exceção na jurisprudência do STF, aquela decisão famosa que eu te trouxe nas nossas aulas, dos 120 dias. Então, se um parlamentar deixa de comparecer por mais de 120 dias, ou seja, 1/3 das sessões a que deve estar presente, ele perde o cargo. De forma automática, disse o STF, pela sua primeira turma, em uma decisão específica. Então, há exceções em que a perda do cargo é automática. Se um policial, por exemplo, ele for condenado por tortura e a condenação transitar em julgado, ela é definitiva e irrecorrível, ele vai perder o cargo como efeito automático da condenação, tá? Depois, os crimes funcionais que mais caem nas nossas provas são a concussão 316, verbo exigir, e a corrupção passiva 317, verbos solicitar, receber e aceitar. Eu vou ficar só com o verbo solicitar na corrupção passiva. Então vamos lá. Se cair na tua prova que o funcionário público, em razão das suas funções, ele exige propina, vantagem ilícita, indevida, né? Ele praticou concussão. 316. O 316 é exigir propina. Já o 317, corrupção passiva, é solicitar propina. Então cuidado, porque se houver uma mera solicitação, sem caráter de cogência, de intimidação, de ameaça, é corrupção passiva, é o 317. Exigir propina, intimidar a pessoa então, sob pena de, isto vai cair lá no 316. Agora, muito cuidado, porque se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que seja por um funcionário público no uso das suas funções, é extorsão 158. Repito, se o sujeito ele exige propina mediante violência ou puxando arma mediante grave ameaça, não é concussão e muito menos corrupção passiva. É extorsão, artigo 158 do Código Penal. Para que seja só a concussão, é um exigir sem violência e sem grave ameaça. Aí é concussão, 316, exigir. E se houver uma mera solicitação, bom, aí é corrupção passiva, tá? Solicitar é corrupção passiva, 317. Todos os crimes que eu comentei, seja a extorsão lá no 158, seja a concussão no 316, seja a corrupção passiva no 317, são formais. Qual é a diferença entre crime material e crime formal? Crime material exige o resultado para sua consumação. E o crime formal não exige o resultado para sua consumação. Então veja, na concussão, verbo exigir, quando a exigência chega ao conhecimento da vítima, o crime está consumado, independentemente de qualquer outro resultado. Não precisa o autor da concussão receber a propina. Na corrupção passiva, no verbo solicitar, solicitou propina, essa solicitação chegou ao conhecimento da vítima, o crime está consumado, independentemente de qualquer outro resultado. Não precisa receber a vantagem devida, não precisa receber a propina para a consumação, seja da concussão 316, exigir, seja da corrupção
passiva 317 solicitar. Por quê? Porque são crimes formais, se consumam independentemente do resultado. Não há necessidade do recebimento da propina da vantagem devida para a consumação. Cai toda hora nas nossas provas. Gostou? Então curta, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sugira outras dicas, eu estarei aqui te ajudando a passar nesta prova, nós estamos juntos e vai dar certo. Joia? Nos siga lá no Instagram, @direção concursos, @prof. Alexandre Salim. Estamos juntos. Bons estudos e aquele abraço!